Olá, boa noite. Primeira sessão ordinária na Assembleia Legislativa conta com a presença de Renan Filho, que falou de alguns projetos do governo. Este é um dos nossos destaques e veja também. Polícia Federal cumpre mandados em Alagoas e em outros estados. Déficit previdenciário deve ultrapassar R$1,350 bilhão em 2019. E os hotéis de Alagoas se preparam para receber turistas durante o carnaval. Quase 90% dos leitos estão reservados para a festa. Você vê agora no Jornal do Estado. Nós começamos o JE falando de previdência, assunto que vem sendo debatido em nível nacional. Mas trazendo aqui para Alagoas, os dados revelam que 80% dos servidores ativos são aposentados ou pensionistas. Situação preocupante, tendo em vista que o déficit previdenciário previsto para este ano deve ultrapassar o do ano passado. Os números impressionam e dão a dimensão do impacto. Para cada 100 funcionários ativos do regime próprio de previdência em Alagoas, cerca de 80 são aposentados ou pensionistas. Segundo o diretor-presidente do Alagoas Previdência, o déficit previdenciário no ano passado foi de R$1,2 bilhão. A projeção para este ano é que este déficit ultrapasse R$1,350 bilhão. Os ativos não conseguem pagar os inativos. Então, eu tenho que pedir de outro lugar. Então, o Tesouro tem que tirar de outro lugar. Ele tem que tirar da educação, da segurança, de outro sistema, de outro orçamento para poder colocar aqui dentro para aposentar. Para o diretor do AL Previdência, o impacto crescente exige mudanças. A preocupação é que Alagoas chegue a situações registradas em outros estados. Tem estado aí que já está 130%, 140% de inativos com relação a ativos. Mas a gente, muito em breve, a gente já está alcançando esse 1 por 1. Em meio às deliberações sobre a reforma previdenciária, a expectativa é que o texto, que ainda será encaminhado pelo governo federal, possa trazer mudanças para o regime próprio dos governos regionais. Mas esta economista e diretora de Seguridade Social do Sindiprev discorda da necessidade de mudança para este regime. O déficit hoje do regime próprio de previdência é de 86 bilhões e o déficit do regime geral de 186. Então, em torno de 280 bilhões, isso pode ser recapturado com as dívidas das grandes empresas, que a CPI o ano passado concluiu que as empresas devem mais de 400 bilhões de reais. Então, só aí a gente consegue recuperar esse valor, que se fala da dívida. Outros pontos da proposta da reforma previdenciária também sofrem críticas, como a idade mínima para homens, que será de 65 anos, e para mulheres, que será de 62 anos. Hoje, com 65 anos, o trabalhador pode aposentar com 100% do salário. A perspectiva da reforma é que com 65 anos você só leva 60% do seu salário. Ou seja, vai precisar trabalhar mais 40 anos para que você consiga ter a sua aposentadoria no valor integral. E aí a pergunta, se não existe emprego, se não existe possibilidade de contribuição, sem renda, como é que o trabalhador vai permanecer 40 anos com carteira assinada e contribuindo para a Previdência Social para fazer jus à sua aposentadoria? Aconteceu nesta tarde a primeira sessão ordinária de 2019 na Assembleia Legislativa de Alagoas. O governador Renan Filho esteve na ocasião e falou das propostas que tem para o Estado. A primeira sessão ordinária do ano legislativo contou com a presença do governador de Alagoas, Renan Filho. Ele leu a mensagem para os deputados, falando dos investimentos feitos pelo Estado no ano passado. Enquanto grandes estados brasileiros investiram muito pouco ou quase nada, Alagoas investiu mais do que 12% da sua receita nas mais diversas áreas, em infraestrutura, em saúde, em educação, em segurança pública. E a nossa dívida, senhor presidente, que era 162% da nossa receita, em 4 anos caiu de 162% da receita para 82% da receita.
Ele também garantiu que serão abertos concursos em 2019. Com o programa Mais Policiais, nós vamos garantir contratação de policiais e todos os anos deste segundo mandato, concursos para a Polícia Civil ou para a Polícia Militar, de maneira a elevar decisivamente, de maneira contínua, deputado Ivan, o efetivo das polícias e seguir combatendo a violência nas ruas. E o que pretende fazer no governo? Investindo em segurança pública, em saúde, em educação, em melhoria das nossas rodovias, da nossa infraestrutura, seguir priorizando a duplicação de rodovias para aumentar a competitividade de Alagoas. A mensagem do governador está prevista no artigo 107 da Constituição do Estado de Alagoas, que diz que o plano de governo deve ser remetido à Assembleia Legislativa. O governador deve expor a situação do Estado e pedir providências que reconhecer necessárias. Antes de encerrar a sessão, o presidente da Casa de Tavares Bastos, Marcelo Vitor, fez um comunicado para os líderes partidários. Os senhores têm 15 dias úteis para fazer as devidas indicações. Caso não faça, essa prerrogativa passa para o presidente de, respeitando a proporcionalidade, indicar os membros das comissões permanentes. Depois da sessão, os deputados deram sua opinião quanto à mensagem do governador. Avanço da saúde, alguns equipamentos na primeira gestão do governador estão em fase de acabamento, apoiar para que possa terminar e entregar esses equipamentos à disposição da sociedade alagoana e, enfim, fazer com que a casa crie um ambiente necessário para que a política seja um instrumento capaz de melhorar a vida das pessoas. Nós iremos avaliar muito esse discurso do governador hoje, especialmente os números, ele passa em vários dados, vários números, e vamos ver se o que o governador apresenta se corresponde à realidade. O governador não vai ter tanto trabalho com a Assembleia não, até porque ele já criou um ambiente, uma relação com a maioria dos deputados aqui. O deputado Cabo Bebeto ainda falou sobre a sessão especial marcada para esta sexta-feira para discutir o caso do bairro do Pinheiro. A gente espera que a população compareça. Eu preciso ouvir ainda mais do povo o que é que está faltando, o que é que eles esperam, qual a reclamação deles, para que a gente, junto com os órgãos responsáveis, a gente trate de forma positiva e traga a solução para esse povo. A Polícia Federal deflagrou uma operação e cumpriu 40 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão temporária em 6 estados, dentre eles Alagoas, além do Distrito Federal. O objetivo é auxiliar na investigação de um esquema de corrupção no Ministério do Turismo e entidades do Sistema S, que resultou no desvio de cerca de 400 milhões de reais. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem tenta furtar baterias de um caminhão na porta de uma loja do bairro do Poço, aqui em Maceió. O assaltante estava em um veículo Celta de cor preta. Um reeducando do presídio Baldomero Cavalcante foi encontrado morto na tarde de hoje por agentes penitenciários. José Hamilton estava recluso no módulo 3. A Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social abriu um procedimento administrativo para apurar a morte. Daqui a poucas semanas estaremos no Carnaval e Alagoas deve ficar cheio de turistas durante a festa. Nos hotéis do estado já há quase 90% de reservas para a data, a maioria delas aqui na capital. Sol e mar, águas mornas, azul esverdeado, um litoral privilegiado de belas praias, povo hospitaleiro, hotéis aconchegantes, com a palavra, o turista. A recepção com o turista muito legal, pessoal muito simpático, desde o aeroporto, no hotel, o pessoal na praia. Já nos informamos da questão da segurança, que é uma preocupação, diz que Maceió é a capital mais segura para o turista, pelo menos segundo nos falaram, né? Mas estamos gostando muito. Visitar essas praias que são maravilhosas, né? O calor aqui está praticamente o ano todo, né? Tem os coqueirais, essa maravilha, essa orla.
tem muitos passeios para a gente fazer aqui na região, então por isso que a gente decidiu vir para cá, porque aqui tem sempre bastantes opções. Aqui no estado, o setor hoteleiro se prepara agora para o feriado de carnaval. Segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Alagoas, a ocupação nos 4 dias de festa deve chegar a 87%. A gente acredita que a taxa de ocupação vai ser semelhante à do ano passado. A gente acredita que chegue na casa dos 87%, falando em capital, Maceió, e realmente os outros destinos de Alagoas, como Maragogi, cânions do Rio São Francisco, Barra de São Miguel, esses destinos aí a gente acredita que chegue aos 100% de ocupação. Para atrair cada vez mais turistas, os empresários investem na renovação dos hotéis. As suítes são cada vez mais confortáveis e primam pela comodidade e o conforto. Nosso destino, Maceió e Alagoas, de uma forma geral, ela realmente está com um parque hoteleiro bastante renovado. São muitos novos hotéis que estão por aqui. Os hotéis mais antigos estão fazendo um trabalho muito forte de retrofit para se manter também atualizado. Tudo isso, na verdade, ele faz parte daquilo que o nosso cliente, esse turista, ele vai procurar. E isso é uma certeza que ele sabe que vai encontrar aqui no nosso destino, alinhado também com todas as nossas belezas naturais, a questão, né, do calor humano, do povo alagoano, daquilo que ele pode oferecer. Maceió tem o maior número de leitos, acomoda mais hóspedes, é o segundo destino turístico mais procurado do Nordeste. Mesmo assim, tem as passagens aéreas mais caras da região, um desafio para o turismo local. A malha aérea para Maceió é muito restrita, né? A gente compara aí com os outros destinos concorrentes diretos de Maceió, como Fortaleza, Natal, Recife. A gente consegue dizer que a malha aérea deles chega a suprir em 8 a 10 vezes mais. Então, nossa malha aérea é muito ruim. Além disso, para piorar, uma malha aérea muito cara, né? Os preços da passagem são os mais caros do Nordeste, a gente pode dizer. Então, isso daí é um desafio a ser trabalhado realmente, porque uma vez não tendo malha aérea, a ocupação da hotelaria é diretamente atingida. E veja no próximo bloco que é lançada a programação de Carnaval de Maceió. A festa acontece em 8 polos espalhados pela cidade. É já já.